Assalamu alaikum, bem-vindos ao Além das Pirâmides, diretamente da praia de Marsa Matruh. Eu espero que vocês estejam prontos para mais um vídeo e hoje vamos, a pedido dos seguidores, falar sobre anjos e gênios, coisas que não são muito fáceis de explicar. Anjos, em árabe, malek, um anjo, são criações de Allah, subhanahu wa ta'ala, e são feitos de luz. Os anjos, então, eles foram criados antes da humanidade e criados para seguir os comandos de Allah, ou seja, de Deus. Então, eles não podem se desviar de obedecer ao comando divino, ou seja, eles somente são para adoração, para ordens de Deus. Eles não saem disto, não pode obedecer a mais ninguém. Então, os anjos são os servos do Senhor. Então, o seu comando, então, eles não têm livre-arbítrio. Os anjos, eles não têm livre-arbítrio. Fixem isto. Eles estão livres de pecado. Diz assim, que os anjos são quem não desobedece os comandos que recebem de Deus e mais fazem o que são ordenados. Os anjos, eles podem ser de diferentes tamanhos, status ou méritos. Eles não podem ser descritos como masculino ou feminino, pois tal atributo não lhes é atribuído. Ou seja, você não encontra em lugar nenhum nas escrituras sagradas para os muçulmanos em que eles tenham forma ou que eles tenham sexo, masculino ou feminino. Não tem gênero. O número de anjos também é desconhecido para qualquer um, exceto para Deus Todo-Poderoso. Algumas pessoas geralmente acreditam que Shaitan, Satanás ou Iblis, como é chamado, é um anjo caído. Mas esta crença é falsa para nós. Os anjos, eles são criações que não podem desobedecer ao comando de Allah. E já vocês vão ver que se o mal, o Shaitan ou o Satanás, ele desobedece, então ele não é um anjo. Porque Deus criou os anjos para a obediência. Os anjos têm muitas e variadas responsabilidades atribuídas a eles pelo Criador. Algumas das tarefas que nós sabemos que os anjos presidem são questionar as pessoas no túmulo. Pois é, tanto que uma das orações que nós costumamos fazer muito e pedir, especialmente também nos funerais e uma pessoa falecida, é pedir para que Deus alivie esse tormento que vai acontecer já no túmulo. Então, algumas das tarefas que nós sabemos que os anjos presidem são questionar as pessoas no túmulo, entregar mensagens, soprar vida no feto. Pois é, a gente acredita, os muçulmanos acreditam que o feto, a partir de umas certas semanas de gravidez, a mulher, aí sim, que o feto vai passar a ter uma alma, ele vai soprar então esta vida ao feto. E por isso que até, se não me engano, 3 meses de gravidez, é possível a interrupção da gravidez por algum motivo, não é? Por motivo de saúde, não porque você quer, não é? Eles também têm como responsabilidade registrar as boas e as más ações dos seres humanos, guardar o paraíso, carregar o trono de Deus, adorar a Deus, tocar a trompeta lá no dia do juízo final, né? A trombeta, a buzina, o juízo final. Eles vão querer saber a tua vida, não é? Eles vão guardar as lembranças que você fez de adoração a Deus. Eles vão guardar os profetas, não é? Essas responsabilidades mencionadas são apenas algumas das atribuições para os anjos que conhecemos. Os anjos podem possuir grandes poderes dados a eles por Deus. Por exemplo, eles podem assumir diferentes formas. Pois é. No Alcorão, Deus descreve como ele enviou o anjo Gabriel, na forma de um homem, no momento da concepção de Isa, Jesus. Então, nós enviamos a ela, Maryam, nosso anjo, e ele apareceu diante dela como um homem em todos os aspectos. Assim diz o Alcorão. Os anjos também nunca se cansam de adorar a Deus, o Todo-Poderoso. Eles celebram seus louvores noite e dia, sem nunca afrouxar. Assim está escrito.
Os anjos não são visíveis para a humanidade como nós. Porém, o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, que a paz de Deus esteja com ele, foi capaz de ver o anjo Jibreel, porque foi o anjo que apareceu para ele e recitou o Alcorão e foi comunicando os primeiros versos e dando a ele a conhecer. O Alcorão diz que não devemos nos preocupar com a aparência dos anjos. Porém, existe um dito do profeta que diz: recebi permissão para falar sobre um dos anjos de Deus que carregam o trono. A distância entre os lóbulos da orelha e os ombros equivale a uma viagem de 700 anos. E assim foi escrito. Os muçulmanos devem ter cuidado para não atribuir nenhuma qualidade aos anjos que não estão revelados no Alcorão. Então, o que não está escrito, o que não veio da boca dos profetas, nós não podemos inventar. Nós não podemos dizer os anjos têm asas, se eu nunca vi um, ou se não está escrito no Alcorão isso. Os anjos, eles têm a forma humana, ou eles têm a forma de pássaros. Não podemos afirmar isso. Entenderam? Por exemplo, na cultura ocidental, em outras religiões, existe a ideia de que os anjos são como querubins, emplumados, ondulados, etc. É melhor evitar a representação dos anjos para não fazer algo que seja sacrilégio. Então, não devemos dar atributos ou qualidades aos anjos que não estão escritas. Então, o que não está escrito, a gente não fala, porque isso não nos diz respeito. Então, agora que eu expliquei um pouquinho o que é os anjos, eu vou explicar para vocês o que são gênios, que é a maior dúvida de vocês. Não há equivalente em inglês para a palavra jinn. Jinn. Portanto, nos referimos no árabe com os gênios, eles são chamados jinn. Mas são seres criados por Deus, que os criou no fogo, os criou do fogo e com livre-arbítrio. Essa é a diferença. Deus fez várias dimensões, em uma delas estão os jinns, ou seja, os gênios, que vocês conhecem como gênios, não é? Então, Deus foi e criou eles em oposição aos anjos. Os jinns, eles vivem na Terra em um mundo paralelo a nós, mas que nós não os vemos. Eles são invisíveis, assim como os anjos também o são. Então, não vemos, mas eles andam como que numa outra dimensão à nossa volta. Eles estão na Terra, não como os anjos que estão ao lado de Deus, não como os anjos que estão em toda a parte onde Deus mandar, não fazem a mesma adoração, por exemplo, não têm um comando porque eles têm o livre-arbítrio. Os anjos não. Os anjos não têm decisão de nada. Eles são somente para obedecer a Deus. Deus mandou, eles vão lá e fazem. Estão entendendo? Já os gênios, Deus criou-os do fogo, uma outra dimensão aqui, onde eles têm o livre-arbítrio. Mas eles são seres de fogo. A palavra jinn vem da palavra jannah, que significa esconder, escondido. Acredita-se que a maioria dos gênios ou jinns, eles são encontrados em locais contaminados, como impureza, banheiros, lixos, quintais de animais. Então, é por isso que nós fazemos também a ablução. Nós temos que nos livrar das impurezas, porque acreditamos que nas impurezas estão as coisas ruins, as coisas do mal, que nós não vemos, como as doenças, certo? Então, por isso, nós temos que fazer essa purificação, que segue um ritual, antes das orações. Nós temos uma surata de número 72, no Alcorão, que ela se chama, a tradução dela é nele. Então, há relatos nessa surata detalhados de algumas atividades de gênios. No Alcorão, Deus disse: na verdade, criamos o homem de barro seco, de lama preta e lisa, e criamos os jins, antes disso, da chama de fogo sem fumaça. Então, a criação dos anjos e dos jins foi antes do ser humano. Assim como os humanos, os gênios também são obrigados a adorar a Deus, né? Todos somos obrigados, mas os únicos que não têm livre-arbítrio são os anjos. E
tanto os jins como o ser humano temos livre-arbítrio. Então, assim como os humanos, os gênios são obrigados a adorar a Deus e seguir o islamismo. No Alcorão, num capítulo chamado Ad-Dhariyat, diz: eu não criei os jins e a humanidade, exceto para me adorar. De muitas maneiras, os gênios são como os humanos, pois eles têm livre-arbítrio. Comem, bebem, casam-se, têm filhos, morrem e são julgados no dia do juízo final por Deus, o Altíssimo. Eles estarão presentes como os humanos também estarão naquele dia do juízo. E eles irão ou para o paraíso ou para o inferno também. Os genes, eles têm livre-arbítrio, portanto, eles também podem ser muçulmanos ou não muçulmanos, sendo a maioria deles não muçulmanos. Por quê? Por causa da sua natureza de serem criados a partir do fogo. Porque eles seguem outro padrão. E no Alcorão, Deus também diz, na verdade, ele, Iblis, Satanás e sua tribo observam você de uma posição onde você não pode vê-los. Todos os gênios não muçulmanos fazem parte, então, do exército do gênio mais conhecido, que é Iblis, o Shaitã ou o Satanás. Consequentemente, os gênios incrédulos, não é? Que é assim que a gente chama, os gênios incrédulos, eles são chamados de Shaitãs. Por quê? Porque eles seguem Satanás. Em relação aos jins que são muçulmanos, o primeiro deles o fez no tempo já do profeta. Teve um jin que o profeta menciona, não é? E ele acredita sim no islamismo e acredita em Deus e segue Deus. O primeiro deles foi já no tempo do profeta, quando um grupo deles ficou maravilhado com a recitação do Alcorão. E Deus revelou isso ao profeta Muhammad. Ele disse detalhes deste evento. Então, diz assim o verso: diga, ó Muhammad, foi-me revelado que um grupo de jin ouviu e disse, de fato, ouvimos um maravilhoso Alcorão. Ou seja, Alcorão significa recitação. Ou seja, os jins disseram isso ao profeta. Deus disse a profeta para ele falar isso para as pessoas, que os gênios ficaram maravilhados ao ouvirem o Alcorão. Ele ficou maravilhado. Então os gênios disseram, de fato, ouvimos um maravilhoso Alcorão. Ele guia para a justiça. Por isso temos crença nele e nunca faremos parceiros com o nosso Senhor. Ou seja, não vamos atribuir outros deuses. Só existe um Deus. É isso que os jins quiseram dizer. Então existe, com essa prova no Alcorão, existe então um grupo que pode ser de gênios que creem em Deus, que obedeçam a Deus, mas nós não sabemos quem são. Nós não sabemos quem são, nem os bons, nem os maus, nem aqueles que seguem o Shaitã ou os que não seguem, que seguem a Deus. Então não sabemos, mas que existem, existem. É uma crença muçulmana amplamente difundida, que há um gênio atribuído a cada pessoa. Pois é, você sabia que você pode ter um gênio? Pois é, todo mundo tem o seu gênio, que ele está sempre perto de nós, nos tentando. Já lembram aquela cena assim do anjo e do demônio? Pois é, que pelo menos na crença muçulmana, todos creem que temos um gênio. Ele nos persegue. Essa crença já é muito antiga, difundida, de que há um gênio para cada pessoa. Existe uma passagem relatada dos ensinos do profeta que diz o seguinte: não há um de vocês que não tenha um jin designado para ser seu companheiro constante. Eles disseram: e você também, mensageiro de Alá, mensageiro de Deus? Ele diz: eu também, mas Allah, Deus, me ajudou e ele se submeteu, de modo que ele só me ajuda a fazer o bem. Então, Deus, e com isso ele quer talvez dizer que temos sempre um gênio do mal tentando levar a gente para o caminho errado, mas quando ele diz que o gênio dele se submeteu, é que ele praticamente nunca
fala para ele, não faz isso, desobedece a Deus, entendam? Então ele quer dizer que ele conseguiu submeter o jin à vontade de Deus, ele conseguiu submeter o jin à vontade de Deus, e ele não deixa ele se dominar por aquilo. Ele tanto tentou, mas ele nunca conseguiu. Então ele diz que o jin dele, o profeta Muhammad, que a paz esteja com ele, diz que o jin dele se submeteu à palavra de Deus. Então seria um jin muçulmano agora. Existe ainda um outro trecho dos ensinos do profeta que fala em voz alta sobre a natureza dos jins. Ele relatou que o profeta disse: cubra seus utensílios e amarre os seus odres de água, ou seja, aqueles de barro, não é? Aquelas jarros de barro que se guardavam a água, não é? Cubra os seus utensílios e amarre os seus odres de água. Feche suas portas e mantenha seus filhos próximos à noite, pois os gênios se espalham e roubam coisas. Quando você for para a cama, apague as luzes, pois o malfeitor, ou seja, o rato, pode arrastar o pavio da vela e queimar os moradores da casa. Aí ele disse, os demônios em vez dos jins. Então, com essa passagem, ele relata que os demônios, os jins do mal, eles andam e eles fazem coisas que às vezes não são explicadas, e eles davam esses conselhos para cuidar das coisas, da água, para não contaminá-la, para não contaminar a comida. Eles guardavam-se, apagavam as luzes das velas para que não acontecesse um incêndio. Então, os cuidados todos da nossa vida vêm por causa que existem seres de fogo que estão o tempo todo nos perseguindo e tentando com que a gente caia nos erros deles, não é? Então, quem é da parte de Deus, quem quer fazer e tem o livre-arbítrio de escolher Deus, vai ter que seguir algumas coisas que estão na religião para se salvaguardar, incluindo as orações para afastar os gênios. Claramente, os gênios são um ser do qual a humanidade deve buscar proteção. Então, tem uma parte também dos ditos do profeta que ele diz: ó Abu Habis, você gostaria que eu lhe dissesse as melhores palavras que as pessoas podem expressar em busca da proteção de Alá? Ele disse, claro, ó meu mensageiro, ó mensageiro de Deus, claro que eu queria. O profeta leu as duas últimas suratas, ou seja, capítulos do Alcorão, Al-Falaq e An-Nas. Eu vou deixar aqui para vocês essas duas partes finais do Alcorão, esses dois versos mais finais do Alcorão. Nós temos eles, por isso é que às vezes até tem quadros, bordados, vocês vão ver nas casas, vocês veem às vezes nos carros, vocês veem, porque é uma oração também de proteção contra o mal. E devemos repeti-las muitas vezes, e é uma das que a gente deve memorizar imediato. São as mais simples também de se memorizar. E ele acrescentou, essas duas suratas, esses dois capítulos, são usados pelas pessoas para a proteção de Deus. Na cultura comum, no que diz respeito às representações dos gênios, julgo que com base em tudo isso que a gente falou anteriormente sobre a permissibilidade de retratar os anjos, o mesmo se aplica ao jin. Eu já falei aqui que a gente não deve tentar caracterizar um anjo, tentar dar forma a esse anjo, não é? Não é muito simples explicar a presença dos gênios, não é muito simples explicar algumas coisas que já estão, que perduram. É como os próprios livros sagrados. Nós não temos a capacidade de saber certas coisas, se são certas ou erradas, e então nós não discutimos elas. Mas eu estou dando aqui um pouco de explicação, uma vez que fala-se sobre isso, e a nossa querida amiga Soraya, ela falou no vídeo dela e vieram me pedir para comentar, para dar um suporte a este vídeo, porque é difícil a explicação e queriam ouvir de mim a explicação sobre o que é gênio e o que é anjo. Houve um poeta árabe do período Omíade, ou seja, lá em 600, do ano 600, olha só, já depois de Cristo, né? Eles são
como eu digo, omíade. Vem daquela época ali dos otomanos, das guerras ali entre os árabes que começaram a trazer o islamismo, etc. Então esse poeta, ele era conhecido por retratar a sua obsessão romântica por uma mulher casada. Ele descreveu uma vez que, como ele se tornou um poeta. Eu acho que esse poeta ele tinha um amor reprimido. E ele falava muito nos versos dele somente sobre esse amor impossível, não é? Então, um dia, ele começou também a fazer uns versos sobre como ele se tornou poeta. E ele diz assim: um dia, um homem a cavalo veio em minha direção, até ficar ao meu lado. Eu olhei para ele, ele era bizarro. Um homem feito de latão, parece até uma armadura, né? Aquelas armaduras de antigamente. Ele me disse: recite um pouco de poesia. Então, ele recitou a poesia para mim. Eu disse: quem é você? Eu sou seu duplo dos gênios. Aí o povo ficou pensando, né, nessas histórias. Então, já existe, assim, alguns relatos. E ele disse que foi assim que ele começou a recitar poesia. Ele recebeu um desses seres, viu um ser feito de latão que se colocou ao lado dele, que ele era muito feio, muito bizarro, né? E que assustou ele, e ele perguntou, e ele mandou ele fazer uma recitação de uma poesia, e ele disse: eu sou o seu Jin. Praticamente foi isso que ele quis dizer. Jin, então, para resumir isso tudo para vocês, eles são espíritos que mudam de forma, feitos de fogo e ar. Dizem que eles têm origem na Arábia antes do islamismo, que já se acreditavam neles. Eles são inspiração para o gênio até do Aladim. Esfrega a lâmpada e ele faz o seu desejo. Aquilo tudo vem dessa crença antiga, mas que depois foi reafirmada com a vinda do islamismo. Ela continuou e ela foi provada pelos versos do profeta, pelos ditos dele e pelos ditos que tem também no Alcorão, que mencionam a existência desses seres de fogo. Dizem que os gênios, então, não são nem bons nem maus. Eles podem ser bons e podem ser maus. E podem passar de um lado para o outro. Entenderam? Os jines, eles são entidades amorfas, capazes de assumir qualquer forma, de humanos, animais. Então, você não consegue dar uma forma de dizer que eles são humanos, que eles são tipos humanos ou que eles são tipo extraterrestre. Você não pode fazer isso, tá bom? Tanto antes como depois da introdução do islamismo, que até menciona os gênios no Alcorão, como eu disse, os gênios permanecem uma entidade inexplicável. Os estudiosos ortodoxos, ou seja, o pessoal aí que estudou teologia, dizem que você não consegue entender os gênios. Você não consegue. Não temos essa qualidade para entendê-los. Não conseguimos, nem com o maior esforço. Os árabes pagãos, grandes crentes do ocultismo, né? Porque os árabes antes do islamismo, eles acreditavam em outros deuses, acreditavam em vários seres, né? Espíritos, essas coisas. Porque o Islã, ele veio no século VII, ou seja, no ano de 600 e pouquinhos. Eles, então, esses árabes pagãos, eles acreditavam que os espíritos eram mestres de certos ofícios, de certos trabalhos e de certos elementos da natureza. Por exemplo, do trovão, não é? Tinha o poder de tornar férteis os terrenos. Eles acreditavam que os gênios interagiam com os humanos, já nessa época, em nossa realidade. E eles têm as suas próprias vidas em um reino separado, como eu expliquei numa outra dimensão, mas aqui, bem presente junto conosco. Como entidades espirituais, os gênios então são considerados bidimensionais, com a capacidade de viver e operar em domínios diferentes e invisíveis. Eles podem conversar ou se comunicar com as pessoas, embora alguns, como os poetas, eles sejam mais propensos do que outros a serem atingidos por um gênio. Não é? O poeta, ele reflete, eles dizem isso, que os poetas têm mais tendência a serem atacados pelos gênios. Um poeta da literatura árabe que foi inspirado sobrenaturalmente. Eles falam isso. Então, por isso eles ligam muito a poesia a certas inspirações de gênios. Esses poetas, antes do islamismo, eles costumavam dizer que tinham um gênio especial,
que era seu companheiro, né? Às vezes eles atribuíam os seus versos aos gênios. Então existem várias poesias antigas, antes do islamismo, que já falavam da presença de gênios que acompanhavam esses poetas e que inspiravam eles a escrever as poesias. Então, no início do século VII, quando veio então o islamismo, quando o profeta Muhammad começou a espalhar a palavra do Alcorão, ele compartilhou, então, como eu acabei de falar para vocês, vários capítulos ou versos que mencionam gênios, incluindo um, nomeadamente, inteiramente em homenagem aos espíritos. Ou seja, tem uma parte do Alcorão falando só sobre esses gênios. Então, a crença nos gênios faz parte da segunda maior religião do mundo desde então. Os entendidos, os teólogos da religião islâmica, eles dizem: não se pode ser muçulmano se não crer na existência dos gênios, porque eles são mencionados no Alcorão e na tradição profética, ou seja, o próprio profeta mencionou algumas passagens em que ele sentiu e ele sabia que estavam ali gênios e ele alertou até a população, como eu li aqui para vocês, e no próprio Alcorão está mencionado gênios. Então não é muçulmano se você não crer que existam gênios, que existam seres de fogo, que existe essa outra dimensão e que exista sim essa dualidade. Eles podem se transformar em bons e maus e bons. E eles influenciam as pessoas. Alguns estudiosos islâmicos, então, concordam que os gênios são capazes de possessão. Vocês me perguntaram isso, se eles podem possuir um corpo, uma pessoa. Outros não. Então, alguns estudiosos acham que eles podem te tentar, mas não te podem possuir. Então, ainda assim, tanto no passado quanto no presente, as histórias dos possuídos por gênios não são difíceis de encontrar, não. Existem pessoas e existe, por isso, então, estudiosos que creem sim que eles podem ter essa capacidade de possuir uma pessoa ou não. Árabes, antes do islamismo, eles inventaram um conjunto de procedimentos tipo exorcismo. Para quê? Para proteger-se das ações malignas dos gênios. Então, apesar deles não acreditarem num Deus só e adorarem várias outras coisas e fazerem feitiços e magia negra, essas coisas daquela época, eles se protegiam, tentavam se proteger dos gênios, não é? O corpo como mente, eles tentavam se proteger como o uso de contas, incenso, ossos, o sal, os feitiços escritos daquela época, que estão em árabe, alguns estão em hebraico, outros em siríaco, em outras línguas, vocês até conseguem ver e encontrar, está provado isso aí, que eles acreditavam nesses seres e eles usavam alguns feitiços para poder se livrar dos gênios. Eles até penduravam no pescoço o dente de animal morto, como uma raposa ou um gato, para assustar os gênios e mantê-los afastados. Eles acreditavam nisso. A oração é a que te dá proteção contra os espíritos do mal, os jins ou os espíritos malignos do fogo, como você quiser falar. Nós temos até uma palavra árabe que significa louco, né? Tu tá louco, que é o que eles chamam de magnun. Magnun, magnuna, fulano é magnun. Essa palavra, além de só dizer que está insano, também significa possuído, louco. Então já em árabe nós temos essa palavra que é quase como dizer, aquela pessoa está louca, está possuída, né? Então as palavras já também vêm da cultura, né? Vêm daquilo que as pessoas sentem, daquilo que elas expressavam no antigo. E então tudo isso serve de prova. Mas se a gente for ver, louco, insano, possuído por um gênio. É o nome é o significado dessa palavra, magnun. No Islã, os muçulmanos acreditam então na existência de todas as criaturas que Allah criou, que Deus criou, que além da humanidade inclui os gênios, os jins e os anjos. Por isso, não há um muçulmano, você não é um muçulmano se você não crer em todas as criaturas que Deus criou. Mas por que Deus criou os seres de fogo? Eu não consigo te dar essa resposta assim de imediato. Preciso pesquisar bastante e mesmo assim não vou encontrar resposta. Porque os desígnios de Deus não são todos para nós sabermos. Senão éramos deuses, na verdade. Senão éramos um Deus também. Então o ser humano não tem essa capacidade de explicar tudo. Então tanto os anjos como os jins, eles existem paralelamente ao ser humano, né? Deus fez os anjos, os jins e o ser humano. E há interação entre eles e a humanidade. Porém, não podemos vê-lo.
E é isso que eu queria dizer para vocês. Essa é a explicação mais plausível e fácil para você que é assíduo aqui no canal, ou que você que vai passar a assistir este vídeo, vai passar por aqui alguma vez e ver este vídeo, é a explicação religiosa com certas partes que estão aqui, mas do popular aqui que eu tenho ainda para acrescentar, que foi me passado assim que eu vim morar no Egito também, é que nunca, nem bom nem mal, invoque um jinn, invoque um gênio. Como se faz lá esfregando a lâmpada? Mesmo assim, não precisa nem esfregar a lâmpada, você pode invocar algum gênio que você queira, sem até dar nomes, porque eles não têm nome, não é? Mas não invoque os jinns, não siga eles. Por quê? Porque eles podem te levar para um caminho que você vai se arrepender. Porque você pode ser ludibriado por eles. Eles podem se fingir de bons. Por isso é que nem bom nem mal. Porque eles, como têm a capacidade de se transformar, eles podem se transformar em algo que seja muito ruim para você. E aí você entra num caminho sem volta. Então, confiemos na parte boa, procuremos o bem sempre e façamos e obedeçamos a Deus. Um grande beijo para vocês.